Olá, para quem não me conhece, sou Carol Ken, Master em Gestão de Negócios, Head de Novos Negócios na Lince Investimentos. Eu estou aqui hoje com as queridas mulheres maravilhosas. Estou aqui na nossa terceira temporada para falar com vocês sobre elas e os investimentos. Um assunto muito desafiador para nós mulheres, e a gente vai discorrer esse assunto maravilhoso. E a gente vai entrar em histórias, desafios, conquistas das mulheres no mundo dos investimentos. E para a gente conversar e trazer esse assunto maravilhoso, eu trouxe hoje duas pessoas que já moram no meu coração, duas pessoas especiais e mulheres poderosíssimas, além de linda. Eu estou aqui com a Ana Machado, CFO da Lince Investimentos. E eu estou aqui com a Vanessa Ballarini. A Vanessa Ballarini, assessora de investimentos, cofundadora na Lince. Imagina, olha o poder dessa mulherada, gente. Eu estou aqui maravilhada com isso. Então, antes, né, da gente começar e entrar nesse assunto, entrem no canal, curtem, compartilhem, convidem as amigas e as inimigas também, né? Porque aí a mulherada tem que se ajudar mesmo, né? Sendo as inimigas. Compartilha, tem alguém que tentando destruir aqui. Não pode. Você corta essa pesada. Mas tem alguém tentando destruir o nosso movimento aqui. Então, para quem ainda nunca assistiu o Ela Podcast, entra no YouTube, tem no Spotify também o Ela Podcast, você pode acompanhar. E seguindo com assuntos diferentes, né? Hoje a gente está falando sobre elas e os investimentos, mas sempre com um olhar voltado para nós mulheres, né? Então, os outros episódios, os outros capítulos também têm essa pegada e essa força feminina que não dá para a gente não falar sobre isso. Então, eu espero que vocês se divirtam, entre e fiquem à vontade com a gente. Hoje eu estou aqui, falei de novo, eu vou deixar elas se apresentarem, mas eu quero fazer uma breve apresentação. Ana Cláudia Machado, fundadora, CFO da Lince Investimentos. Com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro, Ana Cláudia é uma empreendedora visionária que atualmente ocupa o cargo de CFO e é fundadora na Lince Investimentos. Formada em administração de empresas pela Universidade, depois você me conta um pouco mais, né, de São Francisco, pós-graduada em gestão estratégica, em Campinas. Então a gente fala que atua aqui no mercado financeiro em São Paulo, mas vem de uma experiência de outras cidades aí para trazer para a gente, né? Ana se dedica a liderar com transparência, cultivando um ambiente de trabalho coeso e colaborativo que inspira suas equipes a alcançarem mais o alto nível de desempenho. Uma mulher incrível, Ana Machado. E depois eu te apresento, tá, coração? Não fica com ciúmes. Mas vamos falar um pouquinho aqui com a Ana. Ana, para a gente entrar no assunto, antes, respira. Gente, eu vou contar para vocês, a Ana não está acostumada, ela gosta muito, né, de fazer o check. Contei a minha idade, não precisava. Contei a minha idade, mas a Ana está aqui para falar um pouquinho com a gente, porque tem uma posição importante, um cargo importante dentro do mercado financeiro. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, quero que você se apresente, né? Fala um pouquinho sobre você, complementa a apresentação que eu fiz, para a gente entrar no assunto do elas e os investimentos. Na realidade, eu comecei como estagiária. Eu tenho mais de 30 anos no mercado financeiro. Comecei como estagiária no HSBC. Logo em seguida, eu fui para a parte administrativa, né? Então, toda a parte de processos. E despertou a parte comercial, né? Tive a oportunidade de ir para a parte gerencial, né? Comecei a carreira na área comercial, fui desenvolvendo o feeling, né, do comercial mesmo, e fui para a parte do premium, né? Trabalhei anos no premium. Logo em seguida, tive a oportunidade de estar na pessoa jurídica. Iniciei a expansão de uma agência com a parte jurídica
Em seguida, eu conheci o meu atual sócio, que é o Henrique, onde ele já atuava pela XP Investimentos. E como eu tinha Esse esse know-how. know-how na parte de investimento, trabalhei com público premium, ele me convidou para estar num novo desafio com ele, de estar Abrindo um abrindo o escritório, começando escritório, uma nova iniciando história. uma nova história na parte de investimentos. Eu falei, no momento, falei, olha, vou arriscar, Com vou medo. arriscar com medo. Falei, olha, Henrique, vamos numa parceria, né? A princípio, vamos iniciar numa parceria, vamos ver, porque eu gostava muito da parte de crédito também, e eu estava trabalhando com FDICs, com securitizadoras, né? E fundos. Aí eu falei, então vamos, eu vou pegar essa parte do investimento, como já tenho know-how de muitos anos de agência, tanto na área de investimento quanto na área de crédito, vou E na juntar gestão também do na negócio, parte né? de gestão de negócio, vou juntar tudo e vamos ver o que vai dar essa mistura gostosa. Foi onde a gente iniciou, e E aí, no no começo, quais foram começo, foi os desafios, os maiores desafios, os assim, que você maiores fala assim, ai, deu desafios. aquele frio na barriga? Foi o medo, né? A primeira coisa é o medo, porque você fala, é uma coisa diferente. É diferente de você estar dentro de uma assessoria e você estar dentro de uma CLT. É totalmente diferente um negócio, né? É o início de um negócio. Você fala, meu Deus, eu saio de uma coisa cômoda, né? Eu estou lá acomodada, eu sei vai ser o meu Dia a salário, o meu dia, dia a dia, eu sei qual é a minha agenda, eu sei que eu tenho meus clientes, quais são a minha carteira. O banco me dá isso, né? Me dá esse conforto. Eu tenho tudo redondinho, tudo certinho, sei a hora que eu entro, a minha carteira de clientes, como que eu tenho que fazer a comunicação, para quem eu tenho que ligar, o que eu tenho que fazer. Não. E na assessoria, não. É um mundo novo, é desafiador. Você tem que formar a sua carteira, você tem que correr atrás, você tem que. E tudo isso junto com a parte de gestão. Né? Você tem que trazer pessoas, você tem que assumir uma parte de liderança. Então, é tudo junto e gente, misturado. imagina a experiência que a Ana não tem, né? São 30 anos de mercado financeiro e aqui a gente está falando tudo de mercado financeiro, né? Porque parece que a gente está falando de segmentos diferentes e não. Mas é tudo mercado financeiro, mas são áreas específicas de atuação, né? E claro, quando a gente traz essa experiência de quem trabalhou no varejo, de quem trabalhou em banco durante muitos anos, e que foi o meu caso, a Van, eu não sei se trabalhou em banco também, mas assim, caso de muitas pessoas que faz essa migração para assessoria de investimentos, né? Para todo mundo ficar na mesma página do que a gente está falando, é uma mudança mesmo importante, uma mudança de mentalidade para você conseguir se apresentar para o cliente, né? A forma de trabalhar, que você tem uma liberdade exacerbada, né? E quem não consegue trabalhar com essa liberdade acaba se perdendo. Por um outro lado, você tem a previsibilidade e a segurança, né? Do CLT e do mercado financeiro. Na minha época, era até chique falar assim: olha, eu trabalho no banco tal, no lugar tal, né? E era meu sonho trabalhar no Banco Safra, só para contar para vocês, né, O Banco gente? Safra era uma referência, né? Quem estava lá no Banco Safra era só Era os referência, chiques. Vamos segurar aqui um pouquinho essa informação. Então, a Ana se apresentou, tem muita coisa para ela contar para a gente, uma história aí de transição de carreira, uma história de consolidação no mercado financeiro, uma história de conquistas e dificuldades de se manter num mercado que é legitimamente masculino, né? Então, quando a gente chega numa posição de CFO, tem que sentir orgulho mesmo, né? Porque não é uma posição para qualquer um. Se manter no mercado financeiro como mulher já não é uma coisa comum, uma característica entre todas as mulheres. Você precisa ter algumas coisas específicas, né? Mas antes de continuar esse assunto com você, Ana, eu quero apresentar a Vanessa Ballarini, linda, vocês vão conhecê-la.
E assim, gente, um doce de mulher, né? Além de linda, inteligente, cuidadosa com os clientes, eu tenho prazer de trabalhar ao lado dela, né? Então, ela vai contar um pouquinho a sua história, mas eu quero fazer uma breve apresentação. Vanessa Cristina Ballarini, lá nós a chamamos e conhecemos como Vanessa Ballarini. É um exemplo de determinação e sucesso no mundo dos investimentos. Formada em administração de empresas pela PUC, ela possui certificação respeitável como Ambima, Ancor, né, que reforça sua expertise no setor financeiro. Olha que legal, a auditora foi consolidou sua carteira, corta. Vanessa Ballarini consolidou e iniciou como auditora contábil na KPMG, super conhecida, inclusive fez um trabalho importante para mim num outro escritório que eu trabalhei, né, lá dentro do segmento do LGPD, então eles são super conhecidos, provavelmente nessa época, não sei se a gente chegou a falar ou não. E eu passou a ser cofundadora da Lince Investimentos. Eu quero que depois você me conte um pouquinho essa transição, né? Que foi uma transição de carreira, de controller por um comercial, uma coisa muito incrível. Para Vanessa, o respeito é um valor inegociável, orientando todas as suas interações profissionais e pessoais. Seu compromisso com a ética e o respeito não apenas consolidou sua reputação no setor, mas também inspira aqueles ao seu redor alcançarem seu pleno potencial. E eu gosto muito dessa frase, porque não é só ajudar outras pessoas, mas é ajudar outras mulheres, né? Como a gente dá a mão para seguir firme e forte, né? Numa caminhada, num processo de crescimento, de aprendizado e de novas possibilidades. Então, Van, tá com você, se apresenta e conta para mim um pouquinho como foi essa sua entrada no mercado financeiro. Ai, prazer, Carol, estar aqui com você, abrindo esse espaço para nós, mulheres dos investimentos, falar um pouquinho, né, da nossa trajetória. Agradeço a minha sócia, a Ana, que estamos aí juntas, né, e depois vocês vão conhecer outras sócias do nosso... E você, né, Carol, que está conosco, né, nessa trajetória importante dos investimentos. Eu comecei como auditora contábil, né, depois da minha formação. Foi uma experiência incrível dentro de uma grande multinacional que é como a KPMG. Isso me trouxe uma bagagem muito grande, me fortalecendo para passar para o investimento. Não passei por bancos e fui diretamente para as corretoras. Então, passei pelas principais, como XP e BTG. Dentro do BTG, conheci minha antiga sócia, que me chamou pela experiência e pela convivência que ela teve muito tempo dentro do Banco Safra para abrir um escritório de investimentos. E era um sonho dela e ela me convidou para ser sócia, então foi uma virada de chave muito grande de você se tornar gestora. Uma coisa é você ser assessora e outra coisa é você ser gestora, né, de um escritório com uma bandeira muito forte. E isso me trouxe toda a segurança de fazer essa migração. E daí, quando eu estava dentro do meu escritório de investimentos, conheci a Lince Investimentos e que assim trouxe essa consolidação de unir forças para a gente ser maior, sermos melhores, sermos mais consolidados dentro da grande instituição. Eu achei muito saudável essa movimentação. Por isso que a gente brinca que eu sou, né? Eu vim de uma gestão mais ativa e entrei numa instituição maior para também continuar esse legado. Ai, gente, eu vou falar uma coisa, eu vendo vocês duas aqui, né, conectam as histórias, né, porque foi convidada para ser sócia, né, entrar já com uma posição super importante dentro do escritório, que é cuidando da parte financeira, né? Como CFO. E você também foi convidada a unir forças, né? E por que eu estou trazendo esse ponto, olhando para esse ponto? Porque a gente sabe que no mundo empresarial, né, já é difícil os posicionamentos, e quando a gente entra dentro do mercado financeiro, é ainda mais desafiador, né? Então, a gente pode seguir para mais uma pergunta, entrar um pouquinho dentro do tema, Van, e depois eu volto com a Ana,
para você trazer para a gente qual é a sua opinião em relação aos diferenciais, o que a mulher acaba tendo que ter de diferente para se destacar no mercado financeiro, a ponto de ser a escolhida, a chamada, né? Porque se a gente trazer isso para um contexto atual, quantas no nosso escritório, né, na Lince, quantas mulheres de lá, a gente já tem um número maior de mulheres tomando parte do mercado. Mas eu já trabalhei num escritório, por exemplo, que de 100 assessores, nós éramos em 5 mulheres. E só tinha uma dentro de um poder de liderança que nem era de gestão, era uma liderança de time, né? Então, a gente percebe que precisa se destacar muito para ter esse posicionamento, ou é só um rostinho lindo, assim, igual o nosso? Não, eu acho que não, nós precisamos de mais. Dentro do mercado financeiro, infelizmente ou felizmente, mas trouxe esse início do poder masculino, né? Então, o destaque sempre foi pelo masculino. Então, a mulher, eu acredito que tenha que se provar, tenha que mostrar conhecimento, que tenha que mostrar que realmente entende. E o diferencial que eu acredito que a mulher traga seja o cuidado. Cuidado que a mulher tem. Nós somos aquela que cuida, aquela que zela. Então, você cuidar do patrimônio, tem aquele olhar mais cuidadoso. E isso acredito que chame muito atenção dentro do mercado financeiro. Essa questão de você gerir, né? Todas as mulheres já são administradoras de seus lares, né? Então, a mulher que planeja uma viagem, que vê o orçamento do mês, como que vai se adequar, né? A caber no orçamento. Então, tudo isso trouxe um olhar diferenciado. Eu acho que são complementares. Mas para você se firmar dentro do mercado financeiro, você não pode ser só um rostinho Se bonito. destacar, né? Se destacar, você não pode ser só um rostinho bonito, você tem que se provar. E através dos seus estudos, certificações, do seu conhecimento. Por isso, até ressalto que dentro da Lince Investimentos, essa parte educacional e de treinamento é muito importante. Você, né, que já gerencia muito forte, porque nós temos que estar preparados para poder trazer esse chamariz que você falou, você ter esse olhar, falar por que a Vanessa, ou por que a Ana, por que você, mulher, vai cuidar do meu patrimônio. Então, nessa hora, Porque, envolve todas porque essas além questões. de toda essa parte que já é intrínseca da mulher, né, de gestão, de planejamento e de um olhar integrativo, nós temos também a capacidade técnica, a tecnicidade para conversar à altura com o cliente ou com o gestor financeiro ou com o financeiro das empresas. Então, é importante ressaltar que para a gente, né, ter esse posicionamento de ficar, de se manter e ter um posicionamento de destaque dentro do mercado financeiro, às vezes a gente tem que saber até um pouco mais do que dos assessores comuns. Exatamente, e a gente está mexendo no principal órgão do ser humano, que a gente fala que é o patrimônio, o bolso. Por que que eu vou entregar o meu patrimônio para você? Então, essa segurança, gente, ele tem que ter, e mais ainda, aquele cuidado de saber que está sendo bem dirigido, bem assistido dentro do mundo dos investimentos. E o que eu falo que a assessoria de investimentos, a gente não olha só o bolso do cliente, a gente olha a vida dele como um todo. A gente acaba fazendo parte, né, da família, porque a gente acaba conhecendo Vira todos madrinha os dos filhos. projetos, e eu falo que eu vibro muito com as conquistas, né? Então, porque a gente faz realmente um planejamento. Então, acho que a mulher nisso tem um olhar especial, diferente. Ô, Ana, eu apresentei, né? A gente te apresentou aqui, você é CFO na Lince Investimentos, que desenvolve um papel importante, né, de gestão, de estratégia, mas você também tem um lado comercial muito forte, né, de relacionamento com os clientes. E me conta um pouco dessa sua dinâmica do dia a dia, né, entre transitar com as decisões estratégicas, com coisas tão importantes vitais para a empresa e ainda ter esse relacionamento com o cliente, esse relacionamento próximo e essa conexão.
Na realidade, o relacionamento com o cliente, eu sempre quis manter, né, Carol? É uma coisa que eu sempre tive, sempre gostei, né, de tá, eu e o meu sócio, a gente divide isso muito bem. Até eu estava comentando com a Vanessa essa semana, que nós fizemos uma divisão, eu e o Henrique, né, na nossa carteira, porque eu não sou aquela pessoa que faz a parte técnica, né, de estar montando as carteiras, de fazer a parte da administração em si da carteira, montar os ativos, né? Você é do Quem faz, eu relacionamento. sou a parte do relacionamento. Então, na verdade, o que eu gosto de fazer é trazer o cliente, tá buscando o cliente, trazer o cliente, tá vendo, entrando em contato para saber como que tá a gestão da carteira, se o cliente está bem, se ele está satisfeito ou não, ou se está tendo algum atrito, o porquê que o cliente saiu do escritório, o que está acontecendo, qual que é o conflito, o que está acontecendo, né? O que ele, qual é a dor que ele tem, né? E até mesmo quando ele está vindo para a gente, né? O porquê que ele está vindo, qual que é a dor, qual que é o sentimento que ele Que ele está traz da trazendo da outra outra casa. instituição, da outra casa, para a gente ver o que é a importância, né? De você estar gerindo e não estar fazendo as práticas que a gente vê de incorreto por aí, né? Porque a gente se preocupa demais com esse relacionamento com o cliente, em estar trazendo, como a Vanessa falou, né? De estar buscando o cliente, mas está trazendo ele e a família dele, está gerindo o patrimônio dele como um todo. E a gente acaba tendo um relacionamento até de amizade depois, né? Traz filhos, fica com netos. Então, é isso que a gente quer buscar com o nosso cliente, né? O patrimônio, gerir o patrimônio e gerir também em 360 graus, né? Então, isso eu sempre gostei de fazer. E a parte da gestão, é lógico, da Lince, né? A parte do financeiro, que também eu fazia quando era a parte administrativa e financeira dentro das outras casas, né? Então, já vai de muitos anos e E olha que olhar, né? E talvez um olhar muito cuidadoso, né? Quando você traz para mim qual é a dor que está fazendo o cliente vir, né? De manter esse relacionamento, esse cuidado. Então, não se trata, né? Quando a gente fala de mercado financeiro, de assessoria de investimento, não se trata somente de dar bons resultados. Sim, esse é o principal. O cliente busca rentabilidade na carteira, o cliente busca que você entenda exatamente qual é o perfil dele, quem ele exatamente é, né? Para que a gente possa fazer um bom atendimento e fazer uma boa Gestão, né? gestão. gestão, né? Então, é importante. É isso, é primeiro. Mas o que nos diferencia do mercado? O que vai fazer nos diferenciar como escritório, né? E nos diferenciar como assessoras ou nos diferenciar como atendimento? Por que então que eu vou escolher a Lince dentro do Safra ou eu vou escolher fulano de tal dentro da XP ou do BTG? Mas assim, o que eu acho, dentro, assim, é unânime, né? Nós temos o nosso olhar Lince, né? Que o Lince ele traz o olhar diferenciado dentro do mercado. A qualidade dos profissionais, né? Os nossos heads de área, eles são muito bem posicionados, eles têm um conhecimento muito grande, então a gente fala que o profissionalismo dentro da Lince é de alto patamar, então acredito que isso traga já, né, um olhar diferenciado e esse olhar cuidadoso, porque você tem que ter um olhar humanizado. Você não pode olhar o cliente como simplesmente uma carteira de investimento e olhar só o bolso. E realmente você tem que entender o momento de vida, adequá-lo dentro do seu perfil ao melhor, né, a melhor carteira de investimentos e você poder ter um olhar de assessoria, não somente naquela questão financeira, mas também você olhar o que você pode auxiliar, o que a gente fala que é o 360 graus. Então, hoje a gente tem um time muito forte, uma estrutura muito bem montada dentro da Lince. É o que eu falei em questão até de dentro de profissionais qualificados, de treinamento com a equipe e trazer esse olhar humanizado, porque hoje em dia
fala muito de receita, muito de rentabilidade, sim, mas e esse aconchego? Eu acredito que, assim, o investidor, ele gosta de se sentir aconchegado, Respeitado. respeitado, falar: "Tem uma pessoa que olha por mim, pela minha família, pelo meu patrimônio", independente do momento econômico ou das crises que possam acontecer, eu sei que tem alguém olhando um diferente para mim. Então, o olhar Lince, né? Porque o Lince traz Esse isso, olhar, é né? esse olhar diferenciado que acredito que hoje no mercado faz grande diferença. E trazendo isso um pouco para dentro da Lince, né? Porque a gente está falando aqui do olhar do assessor para o cliente, de como a gente atende esse cliente, né? Mas quando a gente traz isso de um olhar da Lince para o assessor, a gente percebe também esse cuidado, né? Que é um cuidado. Porque não sei se todo mundo conhece o negócio de investimentos, né? Mas dentro de um escritório, até para contar um pouquinho para nossa audiência, para quem não Importante. entende como funciona. Então, dentro do escritório de investimentos, a gente tem um banco, né, de referência, uma instituição em que a gente é vinculado, né? Tem um contrato assinado. Então, quem respalda esse nosso trabalho, além da Ancor, da CVM, da Ambima, tem o banco, né? No nosso caso, na Lince Investimentos, nós somos vinculados ao Banco Safra, né? No Safra Invest. Então, contextualizando um pouquinho como funciona a estrutura. E a gestão do negócio tem como principal cliente os assessores, né? Então, se eu não cuido dos meus assessores, se eu não faço uma capacitação continuada, se eu não trato com um olhar próximo, né? E com cuidados diferentes para quem está começando e para quem já é sênior, trato todo mundo igual, a gente perde essa personificação e a gente não consegue fazer com que eles cresçam. Se os assessores não crescerem, nós, como empresa e como instituição, não vamos crescer também, né? Então, é muito da cultura, é muito do propósito, é muito da grande gestão, né? Estrategicamente tratar as pessoas dessa forma. E isso vem muito do Henrique, né? Eu vejo como ele trata as pessoas, o cuidado que ele tem até para falar, né? Alguns assuntos, que traz esse olhar de carinho e de cuidado. E Com um daí, equilíbrio. sim, até nesse ponto que é importante destacar, já que a gente está falando de mulheres, né, Carol? Dentro do nosso escritório, a força que nós temos como mulheres de poder estar, né, desempenhando papéis de grande atuação, a gente De estar em gestão, de gestão, liderança, de liderança, então a gente de tem esse estratégia. espaço, essa estratégia, então nós temos ali espaço para crescer e para poder contribuir, né, dentro do Já vou nosso falar para os meninos da escritório. Lince, não fiquem com ciúmes, vocês vão vir, eu vou convidá-los ao Ela Podcast para falar um pouquinho sobre a Sim, visão de vocês. sim. Aí venham, fala que a gente é incrível, não sei o quê, Tem né? que dar esse Pode olhar vir. para nós, né? Estamos oferecendo esse espaço, Esse então que vocês é, possam retribuir dessa forma. Mas e dentro, né, puxando um pouquinho para isso, é importante nós termos, né, esse espaço dentro da instituição, porque querendo ou não querendo, é o que eu falei, nós somos complementares, então o feminino e o masculino se complementam, né? E isso, quando não tem esse desequilíbrio, acredito que quem perde é o todo. E nós estamos ali, né, conseguindo esse equilíbrio, nos apoiando uns aos outros, e isso contribui para que a gente cresça. Não, pelo contrário. olha, eu vou dizer, tem uma rivalidade dentro do mercado financeiro, né? Porque tem muito ego, tem o que sabe mais, o que é head, o que tem o poder, né? O que está ali por cima da carne seca. Tem muita competição dentro do nicho feminino, ao É invés isso das que eu ia mulheres. falar, a rivalidade está dentro do próprio corpo feminino, né? Ao Dentro do invés de feminino. darem as mãos e cada uma tem uma especialidade. No escritório, a gente tem outras mulheres incríveis que vão falar no próximo episódio, ainda dentro dessa temporada, com características diferentes, mas que a gente se complementa, né? Então, é importante que essa competição ela seja para impulsionar todo mundo. Né? Não para separar e dividir. E talvez seja esse um dos pontos que a gente veja poucas mulheres dentro do mercado.
né, financeiro, porque aquelas que ficam, ao invés de trazer as outras e se ajudar, elas acabam Se gerando apoiarem. afastamento entre acabam se elas e fica cada afastando. vez uma quantidade menor de Menor de mulheres mulher. juntos, né? E trazer esse olhar, então, da Lince, né? Da Lince Investimentos para o assessor, trazendo esse equilíbrio, né? Tanto de capacitação, atendimento e financeiro, porque quem trabalha, né, não dá para a gente falar que a gente faz isso só por amor, a gente faz isso pela remuneração, né? Então, somos todos empreendedores, empresários, não temos recebimentos fixos, né? A remuneração é feita pelo trabalho que você desenvolve, mas esse equilíbrio de estar próximo para você entender a forma como você vai gerar essa sua receita e te dar previsibilidade e segurança é uma parte estratégica muito importante dentro da Lince hoje, né? E aí, quando você recebe isso, automaticamente transfere isso para o seu cliente. Eu não posso fazer receita a qualquer custo, porque eu quero um relacionamento de longo prazo. Duradouro. Eu não quero correr uma corridinha de 100 metros, né? Eu quero uma maratona. Então, esse olhar de relacionamento duradouro vem muito dentro de um propósito, né? Porque a gente conhece, eu já vi, conheço escritórios e conheço casas que não trabalham, vem, tá com a conta lá, veio, fez os investimentos, deu, não deu, troca, vai embora porque tem os clientes, né? Então, não é esse o nosso objetivo aqui, né? Não é esse o objetivo de trabalho. E aí, eu vou fazer uma pergunta para as duas. Eu quero que vocês me ajudem a pensar, né? Aquelas, eu já sei a resposta. Só quero ver o que você vai me Eu já sei a contar. resposta, porque eu cuido disso lá também. Mas, assim, vocês acham que a educação financeira para as mulheres deveriam ser diferente de alguma forma? Né? Porque, assim, nem todas as mulheres têm esse entendimento. Né? Nós somos privilegiadas ou tivemos oportunidades diferentes, mas assim, quando a gente fala de educação financeira, claro que é para um todo, né? A gente sabe que o Brasil é um país que não tem educação financeira, né? É uma forma de educar mais pessoas. Mas quando a gente fala de mulher em específico, né? Acha que deveria ter uma forma de educação diferente, específico para a mulher? Tem um ponto, Ana, vou só começar, porque tem um ponto aqui de dor que eu quero chamar, né, a todas as mulheres, porque é um ponto de dor que eu acredito que a gente tem que melhorar. Eu tenho muitas clientes, né? Hoje a quantidade de mulheres que investem é muito menor, pelo menos na minha carteira, falando de uma experiência pessoal, é muito menor do que o masculino, dos homens. E as mulheres que ainda investem, muitas ainda, elas terceirizam a decisão final para os cônjuges, para Filhos, os maridos, filhos, isso. maridos. Então, amigos, exato, irmãos. elas gerem o patrimônio, elas constroem o seu patrimônio, mas na hora dos investimentos elas terceirizam. Na E hora por que isso? Essas decisões fica na mão de outras Fica na mão de pessoas. outras pessoas. E não, eu tento educá-las para falar: você geriu, você construiu, e por que não você entender de onde seu dinheiro Por que está? isso a gente responde no nosso próximo livro? Exatamente. Que vai ser uma extensão dos Elas e os Investimentos e por que as mulheres não gerem o seu próprio patrimônio. Aguardem que vai ter um lançamento de livro no final do ano. Isso aí. Então a gente Já tô dando um spoiler aqui. e bom spoiler. Então, isso é um alerta que a gente acende, né? Aqui um pontinho vermelho lá, falar, mulherada, vamos que vocês são capazes, sim. Isso também vem de uma educação financeira, né? Eu não acredito que tenha que ter diferencial, mas que elas tenham esse interesse, Acesso também, né? esse acesso e esse interesse, né? Em poder ter esse conhecimento e saber que elas têm esse poder, que elas podem, que elas conseguem e tem pessoas para apoiá-las. Eu vou complementar aqui antes de você entrar, Ana, porque isso é cultural, né? A gente vem de um início ali machista, patriarcal, né? É cultural. As mulheres não podiam
tomar conta de dinheiro, né? Então, é muito. Mas o mundo mudou, né? Mudou e hoje as mulheres geram a sua própria riqueza. Por que que não está fazendo gestão do seu dinheiro, né? Então, eu acredito, assim como você, que a educação financeira para as mulheres deveria ter uma atenção especial, né? E aí eu quero que Ana, você fale um pouquinho para a gente desse olhar dentro da Lince, né? Porque eu sei que vai lançar a Lince, que o Lince Educação já acontece, mas hoje ele acontece internamente para os assessores, né? Mas a partir de 2026 a gente vai ter uma área voltada para a Lince Educação, né? Você quer falar um Sim. pouquinho sobre... Nós temos um projeto, né, Carol que fica mais à frente dessa parte, né, de novos negócios, dos né? novos Fazendo negócios, bagunça, fazendo o um movimento. movimento. E nós temos esse projeto, né, da parte da educação financeira, não só para mulher, mas vai ser num público geral, né, de levar a educação financeira como um todo, né? Porque, na verdade, a gente sabe que não só a educação financeira, mas a educação como um todo, a gente sabe como que funciona, né? A gente não tem, e a Lince, ela tem essa preocupação de estar levando como é o beabá, pelo menos o processo do beabá da educação financeira, do mercado financeiro, para o público em geral, e nós e principalmente para as mulheres, né? E como as meninas estavam falando, eu também tenho, a minha carteira é mais masculina, e eu tenho essa dificuldade também com algumas clientes que elas têm o patrimônio e deixam na mão de cônjuges, cônjuges e irmãos, às vezes. Elas não têm, fala com meu irmão ou fala com meu marido, eu não cuido disso. Se você está gerindo a sua casa, se você é capaz de gerir uma vida, né? Você cuida de um filho, você fica gerindo por 9 meses, você tem uma gestação de 9 meses, você é capaz, sim, você é capaz de muita coisa. Então, eu acho que a gente tem força para liderar muita coisa, gente. É mais uma mais quebra de uma quebra de paradigma paradigma, do que de exatamente, capacidade, exatamente. né? É mais uma conquista. E eu não estou falando aqui de feminismo, de Não, sufragista, não. É só de... é só de que de você ter olhe para você que propriedade. você é capaz, sim. Né? De ter propriedade daquilo que a gente vem fazendo. E aí, quando a gente fala de educação financeira, né? A gente tem 2 pontos importantes que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Um é educar, né? Financeiramente para fazer o básico, que é ter a sua poupança, a sua reserva de emergência, entender como você vai fazer para guardar o recurso para aposentadoria, para projetos. Então, a gente fala de um planejamento financeiro, né? E o segundo ponto da educação financeira que a gente chama a atenção é o investidor, né? Ele tem mais segurança e o investidor tem mais capacidade de tomar as suas próprias decisões quando ele sabe onde ele está investindo, quando ele conhece um pouco, né? E para nós como empresa, para o cliente é muito bom porque ele aprende, mas para nós como empresa também é muito bom, né? Porque, de novo, ninguém faz um trabalho pensando só no pro bono, nós estamos no mercado financeiro, né? Então, tudo que a gente faz é voltado para resultado, sim. Então, quando a gente tem um cliente mais capacitado, ele gera mais resultado. E hoje você tem muitas pessoas, muito cliente que não sabe, tem a gestão lá, o valor está aplicado, você pergunta, mas está aplicado em quê? Qual é o ativo? Em que está aplicado? Não, eu não sei. Por quê? Eu não faço ideia, mas está aplicado por quanto tempo? Não sei. E esse é um cuidado que nós temos Cuidado que a gente ter, tem que ter. porque é mais do que você investir, né? Obviamente, cada um ele vai ter seu entendimento dentro da sua área. E nós estamos ali como a segurança, né, na parte dos investimentos. Mas é importante ele entender o racional da carteira, é importante saber o porquê está sendo alocado
o seu recurso, porque ele entendendo isso, ele vai entender o movimento do mercado, a volatilidade, ele vai entender o As racional, as oportunidades. oportunidades que ele tem dentro do mercado financeiro, e não, então você consegue ter essa compactuação, né, E dentro a ideia aqui não de... é falar para as pessoas assim, olha, vocês estudem e deixem de existir o Não, assessor, não, porque não, não é esse não, o não, trabalho. não. E outra, É só você saber o porquê, o É, racional É. da e sua às vezes Para a você carteira. poder alocação. discutir, né, qual é a Exatamente. melhor opção. Às vezes a alocação do ativo não é nem no perfil adequado do cliente, né? E o cliente não sabe disso. Não sabe disso, toma Toma prejuízo, prejuízo e não sabe. acaba ferindo a nossa profissão, trazendo uma Exatamente. imagem ruim para a assessoria, né, de Uhum. investimentos, porque alguém tomou uma decisão errada e não fez o Errado por trabalho ele. com o cuidado que Exatamente. deve ser feito. Por Né? isso que a gente tem essa preocupação. Então, acaba sendo uma assessoria educativa, né? Porque além de você dar essa assessoria nos investimentos, e você também educa, né, o cliente, e isso traz o que? Relacionamento, isso gere muitas recomendações, e daí você começa a expandir dentro do relacionamento do seu cliente para outros, né, que são recomendados. Então, isso daí é o que faz o fluxo da nossa carteira crescer. E eu vou dizer uma coisa, olha, estava todo mundo preocupado em fazer um podcast, em falar sobre o mercado. A gente já passou aqui de 30 minutos de conversa, Ah, que né? bom. Então, é um papo que flui, porque a gente fala do nosso coração e fala daquilo que a gente vive, né? Então, a gente... a nossa boca transborda o que o nosso coração sente, então flui, né? Mas antes da gente chegar para as considerações finais, né? Chegar para os agradecimentos, eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho sobre o futuro, né? O que vocês estão vendo ainda para a Lince ou para vocês como profissionais ainda dentro deste ano, né? E quais são acabei de dar um spoiler aqui de um livro que está nascendo. Mas eu sei que tem bastante coisas, muito movimento acontecendo, né? E eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente aqui, né? Quais são os movimentos, até para as pessoas nos acompanharem e ficar seguindo aqui o nosso trabalho. Bom, quer começar? Pode falar, tem muito conhecimento. Assim, quando você trabalha com o que você gosta, com amor, com brilho nos olhos, isso já te traz uma empolgação, né? Um entusiasmo dentro da nossa profissão. E dentro dela a gente tenta buscar o melhor, oferecer o melhor que você pode. Por isso, pessoalmente, né? Então, tem mais capacitações, então muitos cursos, muitas certificações que a gente está indo em busca. E também esse projeto, né, de você levar desde da educação até os investimentos. Então, é o livro, né, que a gente está trabalhando em cima. Então, é um spoiler interessante. Por quê? Porque a gente quer ajudar quanto mais pessoas, melhor, né, dentro dos investimentos. Então, essa capacitação é muito importante. Então, esses são os projetos pessoais. Dentro do nosso escritório, estamos aí para cumprir grandes metas, né? Passar de um patamar a um patamar maior. Nós estamos com um olhar muito positivo da própria instituição, do Safra Invest, para a Lince. Então isso nos traz um conforto, uma credibilidade e um potencial, né, para a gente poder estar crescendo. Estamos contratando muitos assessores que está vindo com essa força, com esse gás. Isso daí faz com que a instituição como um todo brilhe, né? Então, acho que tem, assim, perspectivas muito boas, até porque o número de investidores no Brasil é muito pequeno ainda, tem um oceano azul para a gente estar podendo trabalhar. E muitos dos que investem ainda estão em poupanças, então a gente tem
Para quem um número entende muito desse, grande, né? para quem entende do mercado financeiro, quando a gente fala isso, chega que dá até uma palpitação. Exatamente. Então, Porque não é só você estar deixando de ganhar dinheiro, você está perdendo dinheiro, né? Você perdendo está perdendo o dinheiro. poder de compra ao longo do tempo, né? Exato. Então, a gente trazer essa conscientização, trabalhar todo esse mar aí de Esse pessoas, é o investidores, propósito da possíveis. Lince, né? Então, Exato. além de crescer e gerar carteira, é como que eu levo a educação, é como eu levo esse conhecimento para mais pessoas, né? De uma forma com que elas se sintam seguras a investir. E é claro que a gente puxa uma sardinha muito grande para as mulheres. Sempre Adoro. Mas temos que ter esse acolhimento. naquele mesmo conceito, né? Ter o acolhimento, dar as mãos e seguir juntas ali, não com uma competição ali saudável, porque a gente precisa dessa competição para ter o impulsionamento, mas com um olhar de empatia, de colocar no lugar e falar por trás de todo esse conhecimento tem uma pessoa, tem uma mãe, uma filha, uma mulher, uma história, né? Uma dor e um amor, mas a gente ainda consegue girar esses pratinhos e falar sobre o mercado financeiro de igual para igual. Isso Isso, mesmo. porque nós somos incríveis, eu só queria Somos dizer isso. maravilhosos. Amo. Ana, fala um pouquinho para a gente desse processo, que ela citou a expansão, mas fala um pouquinho mais de como a gente está dentro desse ano ainda. Na realidade, a gente está crescendo bastante o número de assessores, né? Então, até fica o convite para quem quiser vir trabalhar com a gente, seja público feminino, seja público masculino. Para a gente aqui vai ser um prazer, né? Eu vou dar a dica, meninas. É Nosso quadro muito. masculino está crescendo Tá e a gente precisa de crescendo e aí força nós precisamos de. feminina. Então Porque o venham. masculino tá, tá grande. Mas fica o convite para estar vindo agregar aqui no time com a gente, né? E a gente está bem voltado para a área de expansão esse ano, que a gente quer chegar aí num time bem mais, de umas 40 pessoas até o final do ano. E também crescer, expandir também na parte de captação, né? Que a gente está Muito muito importante, né? importante essa fase da parte de captação, a parte da educação, como a gente já falou. E estamos aí, né? Colhendo os Colhendo os frutos, trabalhando muito. trabalhando muito, as certificações, que é muito importante, né? Na verdade, quem quer ingressar na área de assessoria tem que ter a Ancor, né? Que é a certificação básica para estar crescendo nesse meio, fora as outras certificações, né? E também nós estamos com esse Também projeto estamos com o social, projeto né? social, Das redes sociais, de estar estamos aparecendo mais, né? mais. Quem aparece é lembrado. Lembrar. Isso é um Isso é posicionamento, Porque né? A importante. quem gente não é visto não é trabalha. lembrado, né? Então, Isso faz parte do processo estratégico da Lince, né? Para esse ano e, enfim, para os próximos anos também, é criar essa cadeia, né? De ser lembrado, de serviço, mas principalmente de criar uma cadeia de autoridade. Né? Porque, de novo, a Vanessa já falou, mas vale a pena a gente ressaltar aqui. Nosso corpo de assessores, principalmente dos heads, é um corpo, faz parte de um corpo muito técnico, né? De pessoas experientes, de capacidades únicas, né? Então, desde o head de renda variável, de novos negócios, que sou eu, tem que puxar A uma gestão é sardinha. muito sênior, né? A Isso gestão é que é muito sênior. importante. Traz essa segurança para o assessor que está entrando, que está chegando, e para o cliente. cliente que está entrando, ele precisa dessa segurança, que investimento e segurança estão diretamente ligados, né? E aí a gente tem um selo Safra que nos ajuda com essa segurança, né? E com esse posicionamento de marca. Meninas, a conversa tá muito deliciosa, eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando. Eu também, Carol. Confesso que tô gostando. Olha, eu ouvi uma sugestão aqui da próxima vez é pra gente trazer um vinhozinho, porque daí a gente pode ficar mais tempo papeando, né? Isso também. Eu gostei da parte do vinhozinho. Aí eu queria dar só uma sugestão, né?
até para conhecimento, a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento, e as pessoas também que têm interesse falar, poxa vida, não estou sendo bem assistida, assessorada. Nós fazemos também essa parte de análise da carteira gratuitamente. Então, assim, para você ter um contato, né, com a nossa equipe, então vocês estão convidados a vir participar, a conhecer, a trazer as suas dores, que a gente está aqui disposta a ouvir. E a gente faz um trabalho não só para a pessoa, mas para a família, para a empresa, Empresas, né? exato. Aqui a gente está falando, apresentou a Vanessa, mas ela é head de empresas dentro da Lince, ela atende a pessoa jurídica, né? Porque não dá para a gente separar. A gente tem muito empresário, o Brasil é muito... Os brasileiros são... Empreendedores, né? natos, né? E eles são pessoas muito criativas, então a gente tem esse poder empreendedor, empresarial muito grande. E aqui a gente tem uma pessoa especialista, que é a Vanessa, para falar no segmento de empresas. Então, antes de finalizar, vou trazer um pouco de sardinha aqui para o meu lado, né? Preciso falar um pouco, né? Desse olhar de 360 graus. Então, estrategicamente, a gente traz um corpo diretivo sênior, uma gestão sênior e um direcionamento sênior, né? Mas também trazemos produtos e serviços diferenciados do mercado, de excelência, né? Para atender o cliente não só na pessoa física, nos seus investimentos, que a gente chama de investimentos domésticos, mas hoje a gente trabalha com o mercado internacional, com diversificação de jurisdição, né? Com processos sucessórios, com agronegócio, com emissão de dívida, com FDIC. Então, assim, olha quanto o tamanho, né, da oportunidade que a gente tem aqui. Muito porque a gente acredita muito na responsabilidade de atender o cliente como um todo, né, com o respeito e o carinho de dar essa assessoria de uma forma completa e de uma forma técnica, sim, mas trazendo esse acolhimento e esse carinho pessoal e esse olhar com responsabilidade. Esse é nosso DNA, né, Carol? Esse é nosso DNA. E tudo isso com educação, e tudo isso com muita alegria, né? Então, sintam-se clientes, né? À vontade para nos chamar e falar um pouquinho mais com uma de nossas assessoras. E vim tomar um vinho conosco aqui na próxima podcast. A gente pode abrir um espaço para o próximo podcast. Não poderia deixar de agradecer a nossa patrocinadora oficial, que é a Lince Investimentos. A CFO paga tudo. Está aqui com a própria. Eu vou falar dele, se ela não pagar, lascou. Eu já vou contar. A dona do cheque, eu trouxe até uma mão blanca para você assinar. A dona no cheque, faz o Pix, não pagar. Né? Então, mas eu quero agradecer a patrocinadora oficial do nossa temporada, né, de Elas e os Investimentos. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, porque é um assunto que eu vivo há mais de 20 anos, né? Então, a gente tem aqui grandes mulheres e profissionais, né, de excelência. E uma coisa muito, muito deliciosa e engraçada é assim, quando a gente olha cada uma de nós, nós fazemos outras coisas além dos investimentos, além de gerir a nossa casa. E talvez isso nos dê essa... nos dê essa... Como que eu posso chamar? Esse olhar Lince como um todo, de 360 graus. Porque a gente consegue olhar as coisas com um olhar geral. A gente não olha especificamente para um assunto e fica ali. A gente consegue girar outros pratos e ter outras... falando um pouco aqui, né, do podcast, a gente está aqui, nós mesmos fazemos nosso podcast, nós mesmos nos entrevistamos e a gente conta os nossos projetos e faz a coisa acontecer, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a Lince Investimentos por essa oportunidade da gente falar sobre o nosso trabalho, de trazer insights valiosos, né? Nós teremos mais um episódio falando sobre elas e os investimentos. A gente vai entrar numa outra esfera. Vale a pena assistir também até o final. E depois fica o convite para os meninos. Eu vou chamar vocês, tá bom? Para a gente vir bater esse papo aqui e falar um pouco sobre uma visão do mercado, né? Do mercado financeiro, com um olhar
dos meninos aqui também. E eu quero agradecer, Vanessa, Ana, por esse momento, pela disponibilidade de vocês. Sei que vocês vieram de longe, Ana, principalmente, que está em outra cidade, veio aqui só para nos prestigiar e falar um pouquinho. Então, vou dar a última palavra para vocês falem as suas redes sociais, como os clientes e os assessores vão nos encontrar vocês, né, para o atendimento. Bom, queria agradecer o espaço mais uma vez. Foi uma conversa deliciosa. Ficaria aqui muito mais tempo, Carol. Agradeço a minha sócia, agradeço o espaço de Elas Podcast. Vocês conseguem me encontrar nas redes sociais como Vanessa_Ballarini. No link da minha bio tem todo. Vocês vão conseguir me encontrar. Vocês vão conseguir acessar o meu WhatsApp. Convido todos a conhecerem nosso espaço. Eu falo que eu cuido dos meus clientes como se fosse cuidando da minha própria família, da minha própria carteira. Então, a gente tem esse cuidado, esse aconchego. Se você quiser e gostar, conte conosco. E muito obrigada mais uma vez. Bom, quero agradecer vocês, né, pela oportunidade, ao Elas Podcast, a Carol, que é uma querida, adoro. Nossa Disney. Vanessa, Nossa Disney. a nossa Disney, exatamente, a nossa Disney do escritório. Muito bom estar aqui, né? Esse tempo é muito precioso, é muito gostoso estar falando um pouquinho do nosso dia a dia, né? E da importância que é o mercado financeiro para a gente. E vocês podem me achar pela rede social, _Machado. Ana_Machado. E pela @Lince Invest, www.linceinvest.com.br. Estamos nas redes sociais, no LinkedIn, agora no podcast. É isso aí. Esperem que teremos mais novidades para a gente falar um pouquinho mais sobre os próximos passos. Então, eu agradeço de coração. Muito obrigada. E até os próximos episódios. Até.